Bem, gente, vamos continuar então. Um outro tópico que nós vamos abordar aqui é o problema com a repetição das operações. Então, com o que vimos até agora, nós somos capazes de construir um algoritmo, calcula a média final de um aluno, recebe sua frequência, consegue tomar uma decisão se o aluno está aprovado com destaque, se está aprovado, está reprovado por falta, por nota, reprovado por falta em nota. Então, consegue definir, fazer um programa, fazer tudo isso, né? Usando como exemplo. Então, um programa que tenha 42 linhas. Tipo esse aqui que a gente já realizou antes. Tem 42 linhas, ó. Já trabalhamos bastante com esse código. Porém, ele tem um problema. Ele calcula apenas para um aluno. Vocês que não estavam aí testando, você teve que executar o código várias vezes, porque ele só calcula de um aluno. E se eu quisesse calcular para uma turma de 5? Como é que ficaria meu código? Né? A gente poderia repetir 5 vezes o trecho do código que recebe as notas. Recebe a frequência, calcula a média final e decide se o aluno está aprovado com destaque, reprovado por falta e nota, reprovado por nota, reprovado por falta ou só aprovado. Então a gente podia repetir aquela parte 5 vezes, né? Iria funcionar. Já que o código ele executa de cima para baixo, né? Então poderia funcionar. Poderia ser assim, ó. Aluno 1 vê as notas dele e ele fala: aprovado com destaque. Aluno 2, aqui ó, essa parte. Reprovado, aprovado. Aluno 3, reprovado por nota. Aluno 4, reprovado por falta. Aluno 5, reprovado por falta e nota. Tá, cortou aqui embaixo um pouquinho. Então eu podia repetir eles. Então como é que ficaria meu código? Ficaria assim, ó. A primeira repetição que seria dele, né? A gente ia pegar o código para o aluno 1, né? Ele ia pegar os dados dele, ia calcular a média dele, imprimir a média, ia decidir aqui no if, esse if else, se está aprovado ou não, tá? Fiquem atentos aqui ao número de linhas, fica mais fácil se guiar pelo código, porque ele ficou um pouco grande. A segunda repetição dele, ó, da linha, a primeira foi até 42, 43 a 78. Repetiria os mesmos passos, ó, pegando aqui os valores da situação do aluno 2, calculando a média dele final e a situação dele. Ó, mesma coisa, em sequência, né? Então ele terminou o primeiro aluno, passou, deu a resposta sobre ele, está falando agora do meu segundo aluno. A segunda repetição do código. Terceira repetição, ó, do 78 ao 79 ao 116. Terceira repetição, mesma coisa. Pega os dados do aluno, calcula a média aqui e calcula a situação dele. Foi repetindo, foi Ctrl+C, Ctrl+V, foi repetindo. Tranquilo, só foi ajustando as questões. Quarta repetição, ó, parei 116, foi 117, ó, quarta repetição. Mesma coisa. E a quinta repetição. Então assim eu consegui fazer um programa que consegue calcular a média de 5 alunos, recebe as notas dele, calcula a média final e a situação que ele se encontra. Resolver o meu problema. Entre aspas. Né? Por quê? Para calcular a situação de apenas 5 alunos, nosso programa pulou de 42 linhas para 192 linhas. Se vocês perceberam ali, ó, 192 linhas, meu código pulou. Apenas para 5 alunos. E se fossem 30 alunos? Eu ia repetir 30 vezes esse código? Se fosse 100 alunos, eu ia repetir 100 vezes esse código? E o pior, que é o caso que mais acontece. E se eu não sei quantos alunos a turma vai ter? Como é que eu posso resolver isso? Né? Porque eu não posso fazer o meu professor que vai usar o meu sistema, por exemplo, abrir toda vez calcular um por um, ou de 5 em 5. É impensável. A gente tem que pensar que seria mais fácil e inteligente repetir um trecho do código X vezes, de acordo com o nosso problema. São 5 alunos, quero repetir ele 5 vezes. São 30 alunos, eu quero repetir ele 30 vezes. São 100? 100 vezes. Então eu tenho que pensar uma forma como eu poderia repetir isso, se a linguagem me dá essa possibilidade. Né? Se eu pegasse esse trecho aqui, ó, e repetisse ele o número de vezes de alunos que tem
na minha turma, eu iria resolver o meu problema. Né? Em vez de eu ficar copiando e colando ele várias vezes, tem como eu só repetir esse trecho aqui, ó, X vezes, na verdade, vezes que eu quero? Tem. É exatamente isso que podemos fazer em programação. Repetir um código quantas vezes nós quisermos até que uma condição seja uma condição não seja mais satisfeita. Então eu repito ele enquanto uma condição for satisfeita. Para isso, utilizamos comandos de estrutura de repetição ou laço de repetição. Então, eu pego esse trecho aqui, ó, e faço um laço nele para ele repetir quantas vezes eu quiser para atender o meu problema. O que seria repetição? Ele começa por aqui, vai até o final, chegou no final dele, ele volta para esse primeiro pedaço. E continua, e assim vai, até quando eu quiser. Então eu uso estrutura de repetição para isso. Então a estrutura de repetição permite executar um trecho de código diversas vezes enquanto uma condição for satisfeita. Lembre-se, condição em programação é o que? Verdadeiro ou falso. Enquanto uma condição for satisfeita, ou seja, enquanto uma condição for verdadeira. No exemplo, podemos executar o trecho calcula a situação do aluno 30 vezes para uma turma de 30 alunos, 45 vezes para uma turma de 45 alunos, ou repetir diversas vezes até que a quantidade de alunos seja atingida. Ou até que o professor fala, não, chega, não vou mais calcular mais de um aluno, meus alunos acabaram. E pronto. Então eu vou usar estrutura de repetição para isso. Estruturas de repetição ou laços de repetição são comandos usados sempre que uma ou mais instruções tiverem de ser repetidas enquanto uma certa condição lógica for satisfeita. Enquanto uma certa condição lógica for verdadeira. Deixa eu até destacar aqui, para vocês poderem ler em casa. Satisfeita, lê-se verdadeira, tá? Não tem problema. Bom, e o que a linguagem C me dá de possibilidade de estrutura de repetição? Todas as linguagens de programação têm isso, tá, gente? C me dá 3 comandos: for, while e do while. Tá? Qual que nós vamos ver? O for. Tá? Depois a gente vê esses outros dois. Mas C me dá essas 3 possibilidades. Mas todas elas têm o mesmo princípio: repetir um texto de código quantas vezes eu quiser, para eu não ter mais que me preocupar com o tamanho do meu código ou fazer algo muito estático que não atenda a qualquer situação. Daquela forma que está fazendo antes, copiar e colar o código, aquela forma é uma forma muito errada, porque ela não vai atender em qualquer situação. Um dos princípios de programação é que ela seja o mais geral possível, que ela atenda os mais diversos contextos possíveis, tá? A não ser que seja muito específico o programa. Então, se eu quero calcular a média e a situação de um aluno, o programa ele não pode me limitar a 5 alunos, sendo que eu tenho 50, 200 alunos. Então, o programa não pode fazer isso. Ele tem que me fornecer condições de atender o meu problema. Seja ele com 5 alunos, seja ele com 20, 30, 50, 100 alunos. Tá? Então, a estrutura de repetição faz exatamente isso. Ela vai repetir o trecho do código que me interessa. Agora, como eu vou definir esse trecho? Qual trecho vai ser esse? Depende da minha lógica que eu usei para resolver o problema. Vai depender do que eu pensei no meu algoritmo. Tá certo? Na próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o for diretamente, tá bom? Até mais, gente.